O convívio escolar é um reflexo evidente e dinâmico dos valores, ideais e desafios presentes na comunidade local. Nas salas de aula e nos corredores das escolas, as interações entre alunos, professores e funcionários influenciam no espaço social, uma atitude, ideologia ou comportamento. Cada ação tem a sua reação. Assim como a sociedade, a escola é um lugar onde a diversidade predomina, bem como desigualdades, conflitos e, ao mesmo tempo, oportunidades de crescimento e aprendizado. Porém, os padrões de comportamento e a maioria das normas culturais na comunidade se manifestam no ambiente escolar, influenciando os acontecimentos gerais e as relações de cada um. Para provarmos tudo isso, entrevistamos alunos do ensino médio do SENAC Nações Unidas, adolescentes que passam por um processo de autoconhecimento. Todos os entrevistados fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, possuindo experiência própria e local de fala sobre o tema. O Transcender, criador deste documentário, é um grupo de projeto do ano letivo do ensino médio técnico do SENAC Nações Unidas, que busca tornar o ambiente escolar um local mais seguro e acolhedor. Nome? Maria Paula. André Kochinski. Marina. Eduarda. Meu nome é Lívia. Dila. Mix. Idade? 17. Eu tenho 17 anos. 15. Tenho 16 anos. 16 anos. Tenho 17. Curso? Multimídia. Multimídia. TI. Multimídia. 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 Eu faço TI. Você já sofreu ou presenciou violência LGBTQIA+, verbal ou não verbal aqui dentro do SENAC ou fora dele? Presenciar não, mas já sofri fora do SENAC. Sim. SENAC não. E fora dele? Fora do SENAC já sofri. Já presenciei. Eu nunca sofri violência, alguma coisa do tipo aqui dentro do SENAC, porém eu já vi algumas brincadeiras assim, tanto com meninos, que dá pra ver que eles não gostaram da brincadeira, mas o pessoal faz mesmo assim. Sim, dentro do SENAC eu já presenciei. Eu já presenciei fora do SENAC. Aqui dentro eu nunca presenciei nada, mas fora dele já. Eu já sofri mais do que presenciei. No SENAC eu acho que eu nunca presenciei, assim, pessoalmente, mas eu já ouvi de outras pessoas. Presenciei fora dele. Você pode contar o que aconteceu? Se você se sentir confortável, é claro. Claro. Tinha umas pessoas, de um grupo de pessoas, que eu não era amiga, no meu colégio antigo. E essas pessoas, elas meio que faziam bullying com outras pessoas do meu grupo que eram lésbicas. E elas meio que, tipo, tentavam sair das pessoas fazendo bullying só com elas. Mas elas sempre eram vistas como, tipo, algo ruim ou algo nojento, assim. As pessoas jogavam coisas, sabe? Tipo, na gente mesmo, assim, no grupo em si. E era horrível, assim. E o colégio um pouco se fazia, assim, sabe? Tipo, eles se faziam muito desentendidos pelo assunto, assim, na real. Eles quase não falavam sobre isso. Eu acho, sei lá, eu nunca consegui ajudar. Eu consegui ajudar quando eu podia, quando eu falava, mas geralmente o colégio não estendia ali um pouco a mão, sabe, pra ajudar elas. E elas também não queriam ter a ajuda das mães e dos pais, porque os pais eles não eram tão mente aberta, enfim. E era muito triste, muito ruim. A violência geralmente vem da família, né? Porque minha família, por parte de pai, é um pouco conservadora. E aí isso influencia o jeito que eles enxergam a sexualidade e afins. E daqui do SENAC é burburinho de pessoas que falaram... Pode falar palavrão? Pode. Ah, tá. Que falaram alguma merda pra uma pessoa LGBT, trans, etc. No começo da pandemia, que foi quando eu me descobri bissexual, eu contei pra algumas pessoas da minha família. E a minha madrinha falou assim, virou pra mim e falou: só cuidado pra, né, não começar com essa putaria de pega a menina, começa assim. Aí namora um, namora outro, fica nesse troca-troca. Meu pai falou a mesma coisa. Minha mãe me aconselhou a falar assim: não conta pro seu avô não gosta que lésbicas pisem na casa dele.
E aí eu, tipo, nunca contei pro meu avô, ele não sabe até hoje. Eu tava andando, eu tava vindo pra cá, na verdade, aí do outro lado eu vi uma menina passando e ela tava vestida mais assim, não tava frio nem nada, mas ela tava naquele estilo caminhoneiro que o pessoal fala. Aí tinha uns meninos que estavam andando atrás da gente e eu tava ouvindo eles falando, né? Olha lá, a sapatão, não sei o quê. Aí eu fiquei bastante incomodada com isso. Mas como ela tava muito na frente da gente e eu tava mais perto deles, eu acabei nem falando nada. Eu só entrei e fiquei com isso na cabeça. Sim. Já aconteceu aqui no Senac, né? Que eu tenho meu nome social, que é Mix, né? E, tipo, na própria sala mesmo, o pessoal fica zoando, né, meu nome. Tem um menino que tem um nome parecido, né, que se chama Ronald Miguel, e ficam chamando ele de Ronald Mix, e é engraçado que isso só acontece quando eu tô por perto, né. Tipo, quando eu não tô, eu vejo que eles chamam ele de Ronald Miguel mesmo, mas se eu chego perto, eles começam a falar Ronald Mix. E ele se sente bem ofendido por isso, né. Tipo, o menino mesmo fica bravo por isso. E também eu já pedi pra me chamarem pelo meu nome social e eles começaram a rir da minha cara. Como entrar em algum lugar e as pessoas olharem estranho por eu estar com um amigo meu que tava de maquiagem, ou então um garoto, tipo, tá vestido com roupas mais femininas, sabe? Olhar estranho. Olharem estranho pra mim também quando eu entro em algum banheiro feminino no shopping, por exemplo, porque eu tô de cabelo curto e tal, com as roupas mais largas. Falas como isso é roupa de menina ou roupa de menino, você não pode vestir isso e tal, e essas coisas. Lá, mais ou menos no 7º ano do fundamental, por essa época, eu ainda não me aceitava, na verdade eu não sabia ainda quem eu era. Aí, eu sempre, tipo, só andava com meninas, só brincava com as meninas, enfim, só andava com as meninas, não gostava dessas coisas que falam que é de menino. Sim. O povo me julgava bastante e ficava me zoando bastante. E aí foi isso, foi essa violência verbal que eu sofri. Obrigada. No Senac, eu acho que só, tipo, algumas risadas. Às vezes o professor me invalidando, mas assim, nada muito grave. Agora, fora do Senac, é o que eu mais passo. Dentro de casa, fora de casa, na escola, olha, nas escolas passadas, enfim, é isso. Eu sofri eu mesmo com a minha família quando eu comecei a me assumir de alguma forma para algumas pessoas que não eram tão próximas de mim, família de longe. E de certa forma eles não me receberam bem e falaram um monte de coisas sobre mim, que eu tava começando a me vestir como um menino, que eu sou trans não binário. Então, como eu estava começando a me vestir como um menino, que é desrespeitoso para eles, isso, entre outras coisas. E isso foi, tipo, num dia muito importante, com familiares importantes pra mim, que hoje eu nem falo mais. Dentro do Senac eu já presenciei uma amiga minha, ela sofreu porque ela é lésbica e um cara ficou dando em cima dela, mesmo ela insistindo que ela era lésbica. Como a violência verbal afeta a saúde mental e emocional das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que em todo a gente se sente muito inseguro, né? Se sente com medo, né? Tipo, você não sabe direito em quem você pode confiar, né? Se você pode chegar já falando pra uma pessoa, oi, eu tenho um nome social, eu sigo tal orientação, eu tenho um namorado, uma namorada, né? Então a gente sente esse medo, né? Tipo, sempre tá em alerta com as pessoas. Bem, acho que deixa um trauma muito grande na cabeça das pessoas. As pessoas têm medo de demonstrar como elas são de verdade e acaba que elas se fecham muito. Então, quando elas estão conhecendo alguém, tipo que, por exemplo, eu sou bissexual, aí começa a conversar com um menino. Eu tenho medo de contar pra ele que eu sou bissexual e ele me olhar com um olhar de julgamento. Então, eu me privo e só falo depois de muito tempo.
Eu acho que afeta porque quando você é alguma coisa, quando você se identifica com alguma coisa, e isso não é levado em consideração ou é mal visto pelas pessoas, isso influencia na sua cabeça porque a gente vive em sociedade, você não se sente acolhido, você não se sente amado, isso te deixa triste, você acha que você tá errado de ser quem você é. Bom, eu acho que a violência verbal pode afetar, tipo, a mente das pessoas de uma forma que afeta a autoestima, sabe? E fazer a pessoa se sentir não querida naquele lugar, sabe? Afeta porque você simplesmente não tem mais abertura pra querer se mostrar quem você mesmo é. Você tem medo de você se mostrar quem você é ou até mesmo coisas simples. Afeta muito o seu psicológico e físico pode afetar porque você começa a se autodestruir e não saber nem mesmo quem você é. Eu acho que ninguém gosta de ser xingado, né? Ninguém se sente bem com isso e é uma coisa que fica na sua cabeça. É algo que você não quer que alguém que você gosta fale mal de você, te xingue por uma coisa que não é opção da pessoa, é sua. Não é a pessoa que tá no seu lugar. E é isso. Ninguém gosta muito de se colocar no lugar do outro. Acho que pelo fato de, tipo, as pessoas não aceitarem você por quem você é e você não tem como mudar isso, sabe? Tipo, você é quem você é e você não tem como mudar e as pessoas simplesmente incriminam você por isso, apedrejam você por isso, julgam você por isso, só que só é quem você é. Você só se sente bem do jeito que você se veste, ou então você tá amando uma pessoa do mesmo sexo que você e é só amor, e você é simplesmente julgado por isso. Então acho que causa um cansaço, um desafio interno pra pessoa, mesmo com tantas pessoas em volta julgando, aceitar o que ela tá sofrendo. Quem ela é. Afeta bastante, porque a gente se sente muito recluso, sabe? Tipo, eu não sei explicar muito bem, mas nós da comunidade a gente se sente muito recluso, sabe? De dizer quem nós somos. Tipo, algumas pessoas têm a coragem, mas a gente tem medo, sabe? De ir na rua, ser espancado, ser morto, sabe? O Brasil também é um dos países que mais mata travestis do mundo, então assim, é isso. Afetando a mente delas ou a cabeça, tanto da forma de como elas vão se mostrar para o mundo futuramente. Porque essas pessoas que não se assumem, que preferem esconder, tanto por conta de querer se encaixar por ser adolescente, ou alguma coisa do tipo, essas pessoas tentam se encaixar onde que não são postas e aí acabam se escondendo. E futuramente pode ser que elas nunca consigam mostrar quem são elas mesmas, se conhecer de verdade por conta desse passado. Eu acho que a violência ela impacta muito porque a pessoa da comunidade ela fica muito reclusiva, ela começa a não se aceitar, que foi exatamente o que aconteceu comigo, que por ter tanto bullying assim, eu acabei tipo me privando muito do que eu sentia. Então acaba que a gente se reprime nossos sentimentos, reprime o que a gente está sentindo. Então acho que isso é uma das piores coisas que acontece. Eu acho que afeta porque a pessoa ela não começa a ter a autoconfiança que ela tinha que ter, sabe? Porque você nasce LGBT, você nasce pra, tipo, aquilo vai te fazer mal, assim, sabe? Você se sente assim, sabe? Você sente que, tipo, é algo ruim, mas na real não é algo ruim, é algo que, tipo, é da gente e a gente é diferente de outras pessoas, mas isso não faz menores ou inferiores a outras pessoas, sabe? Que conselhos você daria às pessoas LGBT que enfrentam violência verbal ou não verbal? O conselho que eu daria é uma das frases que meu irmão falava muito, e meu irmão ele foi tipo uma das minhas referências, porque ele é gay e ele sempre me aceitou, bissexual, e eu sempre apoiei muito ele também. E ele falava muito sobre uma frase que era de um pensador, eu não lembro mais qual era o nome, mas era tipo, as pessoas
sempre que estão voando alto, vão ter pessoas que vão querer te puxar pra baixo. Olha, eu acho que eu não posso dar um conselho pra uma pessoa de uma situação que eu não sei, sabe? Porque eu também não sei lidar muito com as situações que acontecem comigo. Então, acho que se eu falasse qualquer coisa, eu estaria mentindo pra mim mesma, porque não seria o que eu faria na hora, sabe? Tipo, não ligar, não tem como não ligar. A pessoa tá atacando o que você é, não é fácil de escutar uma coisa dessa. Bom, o conselho que eu daria seria a gente ter realmente coragem para ser quem nós somos, né? Porque uma professora minha, né, ela disse que se a gente não fizer algo por nós mesmos, né, ninguém vai fazer. Então, é isso, sabe? Seja você mesmo e tente ignorar. É muito difícil dar um conselho porque esses momentos, esses julgamentos sempre vão acontecer e não é uma coisa que vai passar fácil. Então, tipo, levanta a cabeça, não se rebaixa. Lembre-se que ódio não é liberdade de expressão, todo mundo tem direito de amar, sim, e nós somos igual a todo mundo. Não é só porque a gente ama uma pessoa do mesmo gênero que a gente é diferente. Eu acho que no momento que a gente vive, em certos casos, infelizmente a gente tem que aguentar ouvir, às vezes, de família, de amigos, e dependendo da situação que essa pessoa vive, tem que aguentar. Eu falo por experiência própria. Mas em outros lugares, não se deixar abater por isso. Se foi só uma piadinha falar que isso é errado, se foi um ato criminoso realmente, se opor contra isso, tentar buscar a justiça. Eu falaria que, tipo, pra primeiro procurar alguém que já passou por isso pra ter uma conversa, ou até mesmo ir falar com seus pais, ou se foi isso dos seus pais, falar com alguém que você tem muita confiança, porque ela vai te aconselhar melhor ou até mesmo te apoiar, que é o que você mais precisa. Acho que procurar as pessoas que se sentem como ela, sabe? Dentro da comunidade, tipo, você aceita lá dentro. Dentro da comunidade você tem um lugar seguro. Às vezes não acontece, mas é um lugar que você pode meio que se sentir seguro. E, tipo, aceitar quem você é. Porque você não pode mudar e você só simplesmente pode não ligar para a opinião das pessoas e ser quem você é e ser feliz do seu jeito. A vida é uma só, aproveita do jeito que você quiser. Eu acho que isso sempre vai acontecer, né? Eu acho que vai demorar um pouco para essa ideia homofóbica ser desconstruída, né? Então, o conselho que eu dou é para aguentar firme, né? Procurar sempre ajuda, né? E tentar, gente, porque uma hora passa. Eu acho que deveriam procurar ajuda e... Não procurar ajuda, mas, tipo, acolhimento em lugares que sejam acolhedores pra esse tipo de pessoa, sabe? Esse tipo de pessoa, não. Pra essas pessoas. O conselho pra ela seria que sempre vai existir pessoas com preconceito no mundo, que enquanto a sociedade evoluir, não tem como, vão acontecer pessoas assim, porém você vai conseguir mostrar o que você realmente é, se você não se importar, porque não tem como ficar não se importando 100% todas as vezes, mas sim com a importância que você vai dar pra isso, se você vai continuar seguindo em frente, se você vai continuar sendo como você é, sem depender de como as pessoas vão falar com você. Acho que eu aconselharia a erguer a cabeça e não deixar ninguém falar de você pelo que você sente, porque acho que amar não é errado, né? Amar não é errado e cada um tem a sua forma de amar. E então eu aconselharia só a erguer a cabeça e não desistir jamais. E não também nunca esconder quem nós somos. Como o SENAC pode desempenhar um papel na prevenção de violência verbal e não verbal contra a comunidade? Se a escola fosse um pouco mais inclusiva, sabe, abordasse esse tema, fizesse campanha sobre isso, ou até fizesse coisas visuais, sabe, tipo bandeirinha no mês do orgulho, etc., eu acho que isso ajudaria bastante as pessoas se sentirem mais confortáveis aqui. Acho que ouvindo muitas pessoas,
às vezes a gente tenta falar com pessoas que a gente acha que vai resolver e às vezes falar só não adianta. Acho que o Senac poderia ouvir as pessoas que passam por esse problema, na verdade todos nós, e tomar todas as medidas, porque às vezes fica só por isso. Só contei para alguém, para algum professor que eu passei por esse tipo de situação e o professor vai lá e conversa com a pessoa e fica por isso mesmo, não acontece nada. Acho que tem coisas que em certo grau de dificuldade elas prejudicam muito as pessoas e tem que tomar medidas assim de suspensão ou até expulsão, dependendo do que as outras pessoas possam falar ou fazer até. Eles já têm o acesso para você falar, assim, desabafar, porém seria mais incluso com todos os professores perguntando até mesmo os seus pronomes ou como você prefere ser chamado e tentar, quando você perceber alguma situação assim, você conversar com um aluno que passou por isso. Eu acho que eles já fazem muito isso quando permitem que a gente faça tipos de manifestos que deixem a gente se expressar como somos. Então, se qualquer tipo de homofobia acontece aqui dentro do Senac e isso é levado para coordenação, eles tomam alguma atitude, tipo, conversam com as pessoas e fazem elas tentarem entender que não é assim que funciona. Olha, eu acho que o Senac, apesar de ser uma escola grande, com bastante poder, ele não tem esse poder para fazer isso. Apesar dos avisos nas salas e tal sobre julgamentos que o Senac não aceita isso, acontecem por fora, porque as pessoas são quem elas são e se tipo não aprender desde criança e a vida não ensinar, não é o Senac que vai fazer isso, sabe? Mas eu acho que tipo, se chegar na mão deles um dia, eles possam tomar uma providência maior e tipo fazer mais para mostrar que realmente é errado e que as pessoas que não aprenderam que era errado quando criança possam aprender agora e respeitar os outros. Mas eu acho que o Senac tem alguma coisa, vai fazer alguma coisa para mudar isso agora. Bom, como algumas pessoas já disseram, o Senac ele não pode mudar o pensamento de pessoas, né? Porque, enfim, cada família tem uma criação. Tem gente que tem pensamentos muito antigos, né? Podemos dizer assim. E tem outras que já são mais mente abertas. Mas o Senac ele pode fazer, tipo, dando palestras, eu acho, né? Dando as palestras, como ele já fez aqui algumas vezes. Os avisos não ajudam muito, né? Mas... acho que é isso. Bom, acho que de certa forma fazer qualquer tipo de campanha ou qualquer coisa para acolher as pessoas LGBT e nossa, não sei o que eu tenho pensado é só isso. Cara, eu acho que a ajuda do Senac só falando e fazendo não só palestras, mas meio que ajudando e vendo que, tipo, se tiver algum problema homofóbico no lugar, na sala de aula, eles têm que comentar e os professores têm que falar sobre isso, sabe? Porque não é algo de, tipo, passar pano, assim, ou algo do tipo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas que nos machucam e homofobia não é só machucar, é um crime, sabe? É horrível, assim, e até hoje a gente sofre com isso, até fora do Senac, então eu acho que a gente falando, a gente tendo opinião e a gente sabendo da gente, a gente já, sabe, já tá ajudando. Pra falar a verdade, no Senac eu já vejo muito isso que tenta aparecer no Senac, as pessoas são mais abertas. Porque é muito adolescente diferente, muita gente diferente. E aí o Senac, o que seria mais era para conscientizar os alunos, não a escola. Assim, a escola eu vejo que até acolhe os alunos, porém mais os outros alunos que são de um tipo e não aceitam o outro.
Eu acho que o Senac, eu acho que não só o Senac, e sim todas as escolas deveriam orientar os alunos desde pequeno, né, explicar para eles que existe o diferente, né, que nem tudo é igual, que existem pessoas que têm tal orientação sexual e tem pessoas que têm tal gênero, que não se identificam com o gênero que nasceu, essas coisas. Você acredita que a sociedade está se tornando mais consciente e receptiva na luta contra a violência verbal e não verbal direcionada à comunidade LGBTQIA+. Acho que hoje em dia a sociedade já está bem mais aceitando um pouco mais de boa. Claro que ainda existe bastante preconceito, só que comparado com antigamente, acho que nossa sociedade está evoluindo cada vez mais sobre isso e acho que a gente está numa evolução constante. Acredito que sim, mas mesmo assim ainda tem muitas pessoas que ficam de mente fechada com isso, né, que não tentam ajudar o próximo. Sim, depois de muito tempo as coisas conseguem mudar, porém tem pessoas que continuam com a mente fechada e talvez nunca vão conseguir pensar de outra forma. Então pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, importa de como a pessoa vai reagir, de como ela quer melhorar. Tem pessoas que não veem isso. Então, as pessoas hoje em dia melhoraram. Porém, o preconceito sempre vai existir, não importa quando. Então, é o que eu falei, tipo, fora do Senac também existe muita homofobia. E esses dias, eu tava tão brava, porque tava tendo uma discussão sobre pessoas LGBTs não poderem se casar, sabe? Em 2023, sabe? Tipo, isso na minha cabeça não faz sentido, sabe? Porque a gente tem essa luta desde muito tempo, sabe? Muitas pessoas morreram por causa disso. E não deveria ter sido dessa forma, porque as pessoas só estão sendo elas mesmas e só estão... Elas não conseguem escolher, sabe? Isso, da forma como eles lidam. E eu acho que a ajuda de outras pessoas dentro do Senado ajuda muito, muito mesmo a combater a homofobia dentro de tudo. Eu acho que sim, porque quanto mais tempo passa, mais as pessoas têm acesso à informação e elas acabam sabendo, né, tipo, aprendendo a respeitar ou entender as diferenças que cada um tem. De pouco em pouco, sim. Como eu disse, né, ainda tem muita coisa que a gente não mudou. Tem muito preconceito, sabe? Muita gente morre só por sermos quem nós somos, né? Enfim, tem muita coisa pra melhorar, mas já tá começando a andar. Sim, eu acho que sim, porque há algum tempo era muito mais complexo. Hoje em dia é muito menos é muito menos desconfortável, sabe? As pessoas estão mais acostumadas a verem casais e pessoas trans, etc. As pessoas se acostumaram mais, porque é muito mais falado do que velado antigamente. Eu acho que em situações extremamente isoladas. Às vezes, por exemplo, em empresas que apoiam a comunidade. Tem uma certa liberdade maior, mas sempre vai ter alguém que vai ficar olhando feio, que vai falar alguma coisa, fazer aqueles comentários sem graça. Mas eu, pelo menos no contexto em que eu estou inserida, algumas vezes eu vejo que tem mais esse respeito com a comunidade, mas mesmo assim, às vezes ainda acontece. Agora sim, pela nossa geração e tal, mas pelos artistas se tornando confortáveis em se abrir e tal, tem artistas enormes que são LGBTQIA+, e por eles terem coragem de se assumir para as pessoas, acho que as pessoas estão criando coragem e mais liberdade para se assumir também. Então, a comunidade está crescendo, já era grande, só que as pessoas não eram assumidas, mas agora está crescendo porque as pessoas estão se assumindo e tal, se sentindo mais confortáveis. Mas eu acho que a geração passada ainda trabalha muito para aceitar, vai trabalhar muito para aceitar. Mas na nossa geração acho que vai tornar bem mais fácil.
sim, acho. Por experiência própria, eu já vivenciei pessoas que eram totalmente fechadas a isso e do nada abriram a mente dela. Com o tempo, a nossa sociedade vai sim abrindo mais a mente, deixando ela mais. Aceitando melhor as coisas, entendendo que a sociedade está mudando muito. Sim, ela se torna cada vez mais fácil e mais adaptável para as pessoas. Principalmente hoje em dia e aqui no Senac, que o Senac é uma escola muito inclusiva com isso. Na busca por um futuro de paz e liberdade. Que nossos desejos se tornem realidade. No horizonte vemos cores a se entrelaçar. A comunidade LGBT+, alça sua vontade. Na diversidade, nossa força é cor. Desejamos um mundo onde possamos brilhar. Seja motivo de aceito. No futuro, viveremos em plenitude e verdade. Teremos um amanhã de igualdade e respeito. Sem medo, sem sombras, só amor a reinar. Onde cada identidade. Concluímos que as histórias corajosas compartilhadas por nossos colegas da comunidade LGBT não apenas nos ensinam sobre resiliência e aceitação, mas também destacam a importância vital de promover um ambiente escolar inclusivo. Ao abraçarmos a diversidade e celebrarmos as diferenças, construímos pontes de compreensão e solidariedade que fortalecem não apenas nossa comunidade educacional, mas também o tecido social em que vivemos. Que este documentário sirva como um lembrete de que a empatia e o respeito são fundamentais para criar um mundo onde todos possam florescer livremente, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero.